Vascaíno, é Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. E olha, eu vou já ser bem sincerão com vocês. Hoje eu tô vindo aqui para encher linguiça, tá? Não tem notícia do Vasco, ó, não tem contratação, não tem demissão, não tem entrevista coletiva, não tem absolutamente nada. Então separei dois assuntos aqui pra gente trocar uma ideia muito rápido antes de eu levar meu filho na escola. Antes eu pedir uma moral, mesmo enchendo linguiça. Se você curte o canal, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá bom? Comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal a continuar sendo impulsionado na plataforma. Cara, ele tá repercutindo muitas derrotas dos brasileiros aí nesse início de competições sul-americanas, né? Tanto o Corinthians, que todo mundo dizendo que era favoritaço na Sul-Americana, tá com o pé quase fora, né? O Cruzeiro ontem perdeu para o time dos Índios lá e tá sendo muito zoado na internet. Cara, o cenário do Cruzeiro, e tem cruzeirense que acompanha o canal aqui, cara, o cenário do Cruzeiro é uma repetição daquele cenário quando o Cruzeiro caiu para a segunda divisão. Thiago Neves, a treta, Thiago Neves, Rogério Ceni, Dedé, é a mesma coisinha, cara. Primeiro o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, né, vai para a entrevista, em vez de lavar a roupa suja dentro do vestiário, vai para a entrevista desqualificar os jogadores, falar que não valia, que não se arrependeu de ter contratado, criticar empresários que ganham comissão, criticar o Alexandre Matos publicamente de novo. O Alexandre Matos, essa noite, publicou um vídeo falando com uma passagem bíblica, dizendo para seguir, mesmo com tantas críticas, depois apagou o vídeo. Aí o Matheus Pereira, desde que começaram a contratar esses jogadores, falou que não queria ficar no Cruzeiro, queria ir embora, criticando as contratações. Voltou pro time ontem, teve jogador que se lesionou ontem, aí entrevista o Cássio, que eles contrataram um monte de jogador que já estava sendo questionado dos outros times, né? O Fagner, Cássio, Dudu era reserva no Palmeiras voltando de lesão, o Bunda de Silicone, que pra mim esse jogador é, pra mim, um jogador medíocre, para ganhar 2 milhões de reais por mês. Aí o Cássio vai dar entrevista, fala da zaga, olha, não fui eu que falei não, olha lá, o cara tava sozinho na zaga, tipo assim, joga a responsabilidade nos zagueiros. Cara, o cenário no Cruzeiro é o cenário perfeito para cair, para brigar, ou talvez cair para a segunda divisão, tá? Então, Cruzeiro, o Urubu tomou taca ontem de um time que nunca jogou Libertadores, e por isso que eu falo, né? Tem que ter coragem para encarar o Flamengo. Não pode se acovardar, Carille. Não pode se acovardar e jogar da maneira que a gente joga. É um time lá que ninguém conhecia, foi lá e foi pra cima do Flamengo. Olha, só não meteu 3 porque o goleiro do Flamengo salvou no segundo tempo, né? Aí quando não tem aquela forcinha da arbitragem e quando tem um adversário que é topetudo, que vai pra cima, que joga futebol, porque futebol dentro de campo é 11 contra 11, às vezes o Flamengo aqui é 12 contra 11, né? Mas enfim, foi lá e ganhou com propriedade do Flamengo. Tá aí então essas repercussões dos times sul-americanos que não estão bem, com exceção do São Paulo que venceu, o Botafogo venceu no finalzinho, com 2 gols no finalzinho, o time da Venezuela também. O Vasco passou um dobrado para empatar com o Melgar e venceu lá o time do Porto Cabedelo. Tô falando da Sul-Americana e Libertadores, as competições sul-americanas, tá? Acabei não falando, o Bahia venceu, o Atlético Mineiro empatou, joga hoje, o Fortaleza tomou a sapecada do Racing, enfim. Então tá aí, para não dizer que eu não falei do Bahia, porque vai ter gente que vai falar. Enfim, tá aí os times e a Sul-Americana, o Grêmio tá bem. O Grêmio venceu os 2 primeiros jogos, o Grêmio tá bem na Sul-Americana, embora eu acho que o Grêmio tem um elenco muito limitado também, tá? Então é isso, vamos falar de Vasco. O Vasco recebeu um convite da Bundesliga, que é a Liga do Campeonato Alemão, para jogar um amistoso no meio do ano contra um time do Campeonato Alemão. Vai ter aquele Mundial de Clubes, onde vão jogar lá os times brasileiros com os times asiáticos, europeus, enfim. E aí, nesse intervalo, não vai ter Campeonato Brasileiro, os campeonatos vão parar. Então a Bundesliga está fazendo aí um acordo, né, com a direção do Vasco, com o governo do estado do Rio de Janeiro, para que mande um jogo de um time do Campeonato Alemão contra o Vasco no Maracanã nesse período. E o time mais cotado é só o atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen, que é o vice-campeão. Hoje ele é
vice-líder, né, do campeonato alemão. Então é o time mais cotado para jogar com o Vasco no Maracanã. Pode ser também que seja o Frankfurt, que está fazendo uma excelente temporada, também está ali entre os 4. Pode ser esse ou outros times, mas parece que o que está mais próximo é o Bayer Leverkusen. Para o vascaíno que ficou criticando que a gente está jogando contra os times do Campeonato Carioca, também apelaram, foram buscar logo o campeão alemão para talvez rolar esse amistoso aí no meio do ano. Mas está quase tudo certo, isso é uma matéria que foi publicada no GE, tá? Olha, eu estava vendo a sequência de jogos do Vasco agora, que é nesse resto de mês e para o mês que vem, que vai definir a vida do Vasco na Copa do Brasil, na Sul-Americana e vai definir o rumo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se vai brigar na parte de alta, no meio, ou brigar para não cair para a segunda divisão. O Carille vai ficando, né? E a sequência do Vasco, os 12 jogos eu vou trazer aqui para você. O Vasco encara no sábado o Sport, às 21 horas, tá? Vasco e Sport não, 12 não, são 14 jogos. 14 jogos que eu vou trazer aqui para você, a sequência. Vasco e Sport no sábado, aí depois viaja para pegar o Ceará, na terça-feira, 9h30. Aí no sábado que vem pega o Urubu e na outra terça pega o Lanús em São Januário. São os próximos 4 jogos do Vasco aí, agora, nessa semana e na outra. E aí vem a sequência que eu falei. Dia 27/4 pega o Cruzeiro em Uberlândia, vai ser no domingo. Dia 30/4 pega o Operário. Primeiro jogo é o jogo de ida da Copa do Brasil numa quarta-feira, 3 dias depois. Aí, 4 dias depois pega o Palmeiras em Brasília, tá? Palmeiras e Brasília no dia 4/5, dia 7/5 pega o Porto Cabedelo jogando na Venezuela, joga aqui em Brasília 3 dias depois na Venezuela, o jogo da volta contra o Porto Cabedelo. No dia 10/5 pega o Vitória em Salvador e 3 dias depois, no dia 13/5 pega o Lanús na Argentina. Então pega o Vitória, depois vai pegar o Lanús, volta no dia 17/5 para pegar o Fortaleza em São Januário, dia 21/5 joga contra o jogo da volta contra o Operário na Copa do Brasil em São Januário, né? E no dia 24/5 é o clássico contra o Fluminense, 3 dias depois, e 3 dias depois é o jogo da volta contra o Melgar na Sul-Americana, o time peruano jogando em São Januário. Você vê que a sequência do Vasco vai ser assim, pesadíssima, por isso que eu falei, um erro para mim, uma falha grave no planejamento do departamento de futebol foi não mesclar nesse elenco os jogadores da base, né? Os moleques lá da base que estavam bem, o Gustavo na zaga, o Lincoln, né? Os laterais, vendeu, né? Negociou os laterais, mas tem o Zuccarello que era para estar junto com os moleques da base, a gente estava botando fé na volta do Estrela, acho que não vai dar tempo também. Poucos jogadores da base para poder mesclar nesse time de morto, né? Porque você vai precisar de gás, cara. Você vai precisar, a questão física ela vai contar muito para essa sequência. Quem tiver elenco e jogadores que conseguem, né, absorver o impacto físico que vai causar essa sequência, vai acabar se dando bem lá no final. Agora o Vasco, a gente vê uma desorganização, a gente vê um time mal fisicamente, a gente vê um time que não usa a base, não mesclou a base, um trabalho horroroso de um técnico, seguido de um trabalho horroroso dos nossos gestores, que é o Pedrinho e o Marcelo Santana, com contratações bizarras, tá? Então, a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil até o mês que vem. Deus nos ajude, porque o trem vai ser feio, tá bom? Vamos meter o pé, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, um dia abençoado, vou levar o Cerradinho na escola e almoçar. Tamo junto, fique com Deus, saudações. Sai do Instagram, @vascaínocerrado, lá tô publicando tanta zoação que os caras tão putos comigo. Um abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.